que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito. Ele pensava, vocês conhecem alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. Então é preciso que haja um mínimo de bom senso. Se essa gente pensa que vai ganhar a consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política. Eu não quero saber se foi Dilma, se foi Bolsonaro, se foi Temer, se foi Sarney, se foi Fernando Henrique Cardoso, se foi Lula que indicou. Se ele indicou e passou nas instâncias que tem que passar, ele tem que ser respeitado. Só isso. Porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa respeito. Significa respeito às pessoas, a não ofensa às pessoas, a não achincalhamento às pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Ou seja, vocês passam o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que, quando governavam, criaram uma coisa chamada gabinete do ódio. E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa, como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país, de respeitar a democracia nesse país, de respeitar o direito dos outros, de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. Pode ficar certo que nós iremos vencer essa batalha. Vamos agora para Eric Rianelli, da Globo News. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas. Eric aqui da Globo News. O senhor fez trocas no seu ministério recentemente, 2 trocas esse ano. Quero lhe perguntar o seguinte: Guilherme Boulos vai substituir Márcio Macedo na Secretaria-Geral da Presidência? E ainda, o senhor deseja, para o ano que vem, o senhor vem falando que é preciso enfrentar o bolsonarismo, não deixar o bolsonarismo avançar. O senhor quer ver Geraldo Alckmin e Fernando Haddad candidatos por São Paulo, seja ao governo ou ao Senado? Você fez 2 perguntas que você sabe que eu não vou responder. A primeira, porque não é correto o presidente, numa entrevista, dizer se vai trocar alguém ou não. Segundo, dizer quem é que vai ser candidato, se vai ser ou não. Vai ter um momento em que a gente vai parar para discutir política. Por enquanto, eu estou naquela fase de anunciar mais 3 programas sociais nesse país. Vou fazer uma reunião ministerial. Vou discutir com os outros partidos, inclusive com todos os partidos de oposição que têm ministros dentro do governo, para que a gente possa fazer uma decisão política nesse país. A questão da troca de ministro é uma coisa pessoal minha. Eu tiro quando for necessário tirar e ponho quando for necessário pôr. Tá? Então, quando eu fizer isso, você vai ficar sabendo. Se você deixar seu telefone por lá, você será o primeiro a ficar sabendo se vai haver mudança ou não. O senhor está satisfeito com o trabalho do ministro Márcio Macedo? Eu estou satisfeito com o trabalho de todo mundo. Todo mundo que está aqui foi escolhido por mim. Então, eu estou satisfeito. Na hora que eu não estiver satisfeito, eu troco. Tá? Agora, você tá lembrado que está chegando um mês em que todo mundo vai me procurar e vai dizer: presidente,
Eu não queria, eu gosto do senhor, mas as bases estão exigindo, presidente. Eu tenho que ser candidato. Um vai ser candidato a deputado, outro vai ser candidato a senador, outro vai ser candidato a governador do Estado. E eu, humildemente, vou aceitar, sabe, o discurso deles e eles vão sair para ser candidato. O que eu acho bom. Mas eu estou muito tranquilo com o governo. Estou muito tranquilo. Eu, sinceramente, acho que as pessoas estão cumprindo exatamente aquilo que foi decidido que eles cumprissem. Um com mais rapidez, outros com menos rapidez, mas nós temos que respeitar também o comportamento humano é de cada um. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo se age de forma igual, mas o resultado que me importa é o seguinte, é que todos os dados, todos, sem nenhuma distinção, são amplamente favoráveis ao nosso governo. Amplamente favoráveis. A minha tranquilidade é essa, foi para isso que eu concorri às eleições, foi para isso que eu fui eleito, e o que me interessa é entregar para o povo aquilo que eu prometi. Se eu chegar no final do ano que vem e não ter entregue, o povo, sabe, tem o direito de dizer o seguinte, cara, tchau e benção. Tá? É assim que o povo faz. Por isso que a democracia é importante. Porque tem alternância de poder. O povo põe, o povo tira. O povo põe, o povo tira. O que não dá para fazer a sacanagem que fizeram com a Dilma. O povo pôs e a elite tirou. É isso. Presidente, minha pergunta é sobre as sanções dos Estados Unidos, prometidas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor criticou a postura dos Estados Unidos no último fim de semana, mas minha pergunta é a seguinte, o governo prepara uma resposta política se essas medidas forem concretizadas? O governo tem tido esse contato com o ministro Moraes? É da intenção do governo se posicionar de uma forma mais concreta se essas medidas, então, vierem à tona? Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso. Sabe? Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante. Porque nós achamos, sabe, que num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento. Então, a minha oposição na questão do comércio, na taxação que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós demos é o seguinte. Primeiro, nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo, se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer, sabe, uma decisão de ter uma reciprocidade. É isso que vai acontecer. O senhor estava comentando agora sobre a questão do INSS, né? Mais perto do microfone, querida. O senhor estava comentando sobre a questão do INSS, das fraudes, que as fraudes começaram no governo passado e tudo mais, mas levando em conta as investigações e que associações ligadas ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, foram citadas, com TAG, Sindinap também, que o irmão do senhor é vice-presidente, inclusive. O que o senhor acha de depois do pente fino que for passado, que o Ministério da Previdência já falou, inclusive, que essas associações elas continuem atuando por meio, né, do INSS, fazendo esse vínculo entre beneficiários e essas associações. O que o senhor pensa a respeito disso, desse trabalho das associações continuar depois de todos esses escândalos? Olha, os pagamentos que eu sei foram suspensos para todas as entidades. O que eu sei é que nós vamos agir diferente, sempre partindo do pressuposto que todo mundo merece a presunção da inocência. O que nós estamos dando é um tempo das pessoas provarem se estão certas ou erradas. E as investigações continuam. Essas pessoas serão punidas. A hora que encontrar o chefe, vai ser preso, vai ter que ter um processo. Não é o presidente da República que manda prender, é a justiça que manda prender, isso vai ter um processo. Mas nós estamos fazendo disso um exemplo de como deve agir um governo na averiguação de denúncia nesse país. Sabe, não terá brincadeira da nossa parte. A nossa preocupação, além de permitir que as instituições que têm que fiscalizar, fiscalizem, é permitir que o governo comece a tratar de ver o pagamento mais rápido possível das pessoas que foram lesadas. É por isso que nós estamos exigindo a prestação, sabe, de conta das entidades e estamos atendendo as pessoas que estão, sabe,
pela internet, comunicando ao governo que não assinaram. Nós vamos com muita tranquilidade nisso e com muita calma, para que a gente possa mostrar o respeito que a gente tem na apuração de denúncias contra qualquer que seja as pessoas desse país. Mas sobre as associações, o senhor acredita que elas devem continuar funcionando mesmo, né, fazendo esse trabalho mesmo depois do... Veja, se elas provarem que são inocentes, nós vamos ter que tomar uma decisão. Então, uma decisão que, na minha opinião, é o seguinte: a gente não deve fazer o desconto. Tá? Se as pessoas não mandarem documento provando, sabe, com A mais B, não tem por que liberar. Houve um erro, porque houve um afrouxamento no governo passado das regras. Ou seja, começou as pessoas a mandarem nomes sem nenhuma fiscalização, sem nenhum critério. Então, isso acabou. Acabou, definitivamente acabou. Agora vamos para Evelyn Paola, do Poder 360. Bom dia, presidente. Aqui. Voltando agora para o assunto internacional, o senhor disse recentemente que havia pedido para o presidente da China, Xi Jinping, que enviasse uma pessoa de confiança ao Brasil para falar sobre a regulamentação das redes sociais. Eu queria saber se essa pessoa já foi enviada ao Brasil e quais os conselhos o senhor espera receber desse emissário chinês. Obrigada. Por favor, você pode repetir a pergunta? Claro. Fala mais perto do microfone, querida. Presidente, o senhor disse recentemente que havia pedido ao presidente da China, Xi Jinping, que enviasse uma pessoa ao Brasil para a regulamentação das redes sociais. Eu queria saber qual tipo de conselho o senhor espera receber dessa pessoa, do emissário chinês, quando ela vier ao Brasil, sobre a regulamentação das redes sociais, em especial do TikTok, que foi um assunto da viagem do senhor à China, quando o senhor fez recentemente. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem que conversar com comunicação está aqui desse lado. Quando eu for embora, ele responde a pergunta. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão, sabe, do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras, em que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão, todo dia, a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo sabe, a gente seja tão sério na relação e quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem, nós temos um problema que é uma deficiência cultural no Brasil. Ou seja, todo o benefício que você dá para o setor produtivo, para os empresários, para que uma empresa possa se instalar no Estado, para que a gente possa evitar uma crise econômica, e eu já fiz muito. Ou seja, você dá por 1 ano, por 2 anos. Quando você quer tirar, é muito difícil. As pessoas querem que seja permanente. Ou seja, se você conversar com a Haddad, você vai ouvir o seguinte: você sabe quanto que o governo deixa de arrecadar por conta de benefícios aos empresários? 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. É muito dinheiro. Mas por que eu vetei a questão da desoneração? Sabe? E entramos na Suprema Corte. Porque você desonerou para a parte mais rica da sociedade e não gerou um emprego. Não gerou emprego, não gerou uma estabilidade para nenhum trabalhador. Ou seja, você beneficia quem pode para prejudicar quem não pode. Agora o governo fica se matando para cortar 30 bilhões no orçamento e esse dinheiro poderia ser retirado da desoneração. Poderia ser tirado desses 800 bilhões. Acontece que as pessoas acham que é um direito adquirido. Eu estou recebendo, por favor, não mexa mais comigo. Não mexa. Isso agora é fixo, não pode ser assim. Deixa eu te falar uma coisa para vocês, com muita sinceridade. Nós, em algum momento, vamos ter que sentar, sabe, não com o governo, sentar com a sociedade brasileira e definir um pouco que tipo de país a gente quer construir para o futuro. Porque do jeito que as coisas vão, é quase impossível
você fazer as políticas que tem que fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ainda deserdadas nesse país. As pessoas de baixo. O que o velho Otávio Frias chamava o andar de baixo. Ele falava, Lula, você não vai chegar no andar de cima porque eles não vão deixar. Eu cheguei. Mas eu não quero sozinho ter chegado no andar de cima, eu quero trazer o povo para o andar de cima. Ele tem direito. Então, o que nós temos é discutir com muita leveza, com muita seriedade, sabe? Uma coisa, você veja o seguinte, as pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano estão preocupadas porque a gente está inventando as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês e vai ter que cobrar de quem ganha mais de 1 milhão por mês. E eles vão pagar uma quantia 10%. Veja o Câmara, você veja o cara, você vai receber um benefício, não vai pagar imposto de renda até teus 5 mil reais, e o cara que ganha 1 milhão ou mais, que vai pagar 10%, não quer pagar. Assim a gente não consegue construir um país de classe média. Sabe, quando a gente tem inveja do padrão de vida da Alemanha, do padrão de vida da Suécia, do padrão de vida da Holanda, do padrão de vida da Suécia, ou seja, é porque lá houve um momento que se estabeleceu regras em que o país é de todos, e não apenas de poucos. Este país não pode ser governado por apenas 35% da população, sabe, que tem um poder de compra razoável. Este país tem que ser governado para todos. E o meu papel é fazer com que os de baixo consigam subir e viver decentemente como todos nós queremos viver. Dito isso, obrigado pela entrevista e até a próxima. Ok, pessoal, muito obrigado.